Na nossa aula de hoje, nós vamos observar os gráficos de algumas funções polinomiais. Nós vamos ver o que acontece com as raízes desses gráficos e procurar identificar algumas das propriedades referentes a essas raízes. Para isso, nós vamos usar esse conteúdo multimídia, análise gráfica de funções. Aqui no gráfico, nós temos representada uma função do quinto grau. Uma das propriedades referentes às raízes de funções polinomiais diz que o grau da função indica também o número de raízes que ela vai ter. Então, vamos localizar quais são as raízes dessa função. Então, o grau da função é quinto grau e nós temos 5 raízes. Aqui, todas as nossas raízes são raízes reais. Outra propriedade nos diz que o produto dos binômios formados por essas raízes é exatamente a função polinomial que nós estamos trabalhando. Então, nós vamos observar aqui, eu representei as raízes. Então, a raiz menos 4 está aqui, x mais 4, porque é x menos a raiz. Aqui x mais 1, que representa a raiz x menos 1, e assim por diante. Então, nós temos aqui representadas todas as raízes. Tem uma raiz que é 0, então ela fica representada por x menos 0, que é x. Então, representado em azul, temos exatamente o mesmo gráfico, que representa o produto dos binômios formados com as raízes do nosso polinômio. Agora, nós temos aqui uma outra função polinomial, também do quinto grau. Podemos observar que ela tem apenas uma raiz real, que está indicada aqui. Ora, mas se ela é do quinto grau, onde estão as outras raízes? As outras raízes que estão faltando, em número de 4, são raízes complexas. E isso nos recorda uma outra propriedade das raízes polinomiais, que quando há raízes complexas, elas sempre ocorrem em número par. Como aqui nós deveríamos ter 5 raízes, nós temos apenas uma real, então nós temos 4 raízes complexas, um número par. Aqui nesse novo exemplo, temos uma função polinomial do sexto grau com apenas 2 raízes reais. As outras 4 raízes, então, são raízes imaginárias e, novamente, em número par. Vocês podem usar esse simulador para tentar conhecer melhor as funções polinomiais. Basta digitar uma função e observar o que acontece com as suas raízes. Ele é interessante para conferir cálculos que vocês possam ter feito algebricamente.